Então, então vamos lá, podemos passar adiante aí. Então, aí está inicialmente a apresentação, Antártida ou Antártica, né? Como tanto faz, as dois termos são usuais e se confunde, né? Vamos adiante. Tá, aqui então tem um breve currículo que a gente sempre coloca aqui, que eu sou engenheiro civil formado em 1975, com pós-graduação em 77, fui professor do Departamento de Construção Civil de 78 a 2018, 40 anos, diretor técnico da empresa Estruturas de Concreto Rui Medeiros. Hoje nós temos 991 projetos de estrutura e na parte de patologia, 246 laudos aí na área de recuperação e reforço de estrutura. Sou membro aí do Conselho Deliberativo do IEP desde 2008 e participamos aí de vários congressos aí nacionais e internacionais com 42 trabalhos até o momento aí apresentados. Vamos adiante. Então, sou formado em 1975, segundo consta aí nos meus estudos, é a maior turma de engenharia, 202 formados, maior número de professores na universidade, 12 professores, maior número de engenheiro calculista por turma, 8 calculistas, e a turma que eu considero mais unida aí da Universidade Federal do Paraná. Vamos adiante. Na minha especialidade de estruturas, eu acabei me especializando em conhecer o mundo. Então, aí está uma relação dos países que eu conheço, que eu visitei, Chile, Paraguai, aqui na México, França, Bélgica, Inglaterra, Itália, Croácia, Espanha, Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Ilha de Páscoa, Polinésia Francesa e, por último, aí a Antártida. Então, vamos adiante. Só uns comparativos aí entre a Antártida e o Brasil. A Antártica tem muito mais área aí, nós temos 8 milhões e 500 quilômetros quadrados, eles têm 13 milhões de quilômetros quadrados, a população deles chega a 5 mil na época de pesquisa de verão, quanto a nossa 214, 220, eles têm 0,0037 habitantes por quilômetro quadrado, nós temos 25. O PIB da Antártida é $1 bilhão, que é investimento dos países em salários e pesquisa, quanto o do Brasil é 218 trilhões. O número de turistas, em média, 100 mil, quando nós temos aqui 3 milhões e 200. Eles fazem divisa com Argentina e Chile, e a produção de vinho deles é zero, quanto a nossa é 310 milhões de litros. Existe na Argentina uma produção de um DV-Catena, que é um tributo à Antártida, que é produzido para beneficiá-los lá. O consumo entre os pesquisadores é muito pequeno, em torno de 2 litros por habitante por ano. Existe uma moeda lá, um dólar antártico lá, que é um dólar fictício lá, que é mais para bonito do que outra coisa, que hoje ele está em torno de, para você comprar um dólar daquele, R$ 16 mais ou menos. Vamos adiante. A Antártida é um continente, ele não é um país, ele é um continente. Ele não pertence a nenhum país, embora vários países façam reivindicações territoriais e etc. Desde 1961 existe um tratado que aquilo lá é para fins pacíficos, científicos, sem atividade militar e sem soberania de nenhum país. Então, vários países, inclusive o Brasil, tem lá a sua área de pesquisa, tem a sua base de pesquisa lá, mas não tem nenhum país que domina aquilo lá. São todos os países que contribuem e produzem lá a pesquisa científica. Vamos adiante. Há cerca de 5 mil pessoas morando lá, então, no período do verão. Há pessoas morando na Antártica não de forma permanente e nativa, são pessoas só trabalham com pesquisa, né?
O verão lá é de novembro a março, que as temperaturas são mais amenas, e no inverno já se chegou em 1983, a menor temperatura do mundo, chegou perto de 90 graus Celsius lá, que são os registros da estação russa. É o frio maior que já existiu no continente da Antártica e no mundo inteiro. Só sentar. Vamos adiante. Mostrando uma foto. O sol da meia-noite, a Antártica, aproximadamente de março a setembro, ocorre lá uma noite polar, onde o sol não nasce, o continente permanece na escuridão, e nos períodos de verão acontece aí o fenômeno do sol da meia-noite, que permanece visível no céu durante 24 horas. Eu passei por isso lá no Alasca. Aí na Antártica eu não tive essa oportunidade aí. Pegamos o período de verão ali, mas não conseguimos pegar essa extensão de luminosidade. Vamos adiante. Os países próximos, então, são o Chile e a Argentina. A, a maneira melhor de ir lá é de navio, né, ou de avião, não tem outra opção. A gente leva bastante tempo para chegar lá, é uma região muito fria, né, de menos 40, menos 68 graus. E acima de zero, em janeiro, é muito raro a gente ter uma temperatura um pouco maior no verão. Às vezes já aconteceu de chegar a 10 graus lá no verão. Quando nós estivemos lá, o tempo estava relativamente bom, frio, um frio aqui de Curitiba, mais ou menos. Vamos adiante. Aí estamos com a malinha pronta, né, para embarcar, eu e a minha esposa, a nossa marca ali, que a gente sempre leva uma cinta para identificar a nossa bagagem, isso aí é uma marca registrada do nosso grupo de engenheiro, e isso ajuda a nos identificar, reforçar a mala, e quando você está em grupo, você sabe quais são as malas do grupo. Isso é uma tática nossa aí. Vamos adiante. O roteiro nosso, então, nós fomos a Buenos Aires, ficamos alguns dias ali, depois embarcamos, fomos a Ushuaia, atravessamos o Cabo Horn, entramos no Chile e fomos para Gerlache Strait, para Ilhas Elefantes e para a Antártica, depois as Ilhas Falkland ali, Porto Stanley, nas Ilhas Falkland, Porto Madrid, que é uma cidade que eu nem sabia que existia na Argentina, posteriormente Montevidéu e retornamos a Buenos Aires, onde desembarcamos. Vamos adiante. Aí tem um roteiro, mais ou menos, do que nós fizemos, aí a sequência. Então, vocês têm uma ideia, ali no continente, o Ushuaia está no finalzinho do continente, e nós depois descemos aqui, essa ponta aqui da Antártida. Eu vou mostrar a vocês que isso aí é uma ponta do iceberg aí, né? Porque a Antártica é muito grande, é uma calota muito grande, e nós só fomos nesse trechinho aí. Vamos adiante. Ó, aqui dá para ver, ali bem à esquerda, vocês conseguem ver o sul da América, ali onde está o Ushuaia, e aqueles três pontinhos ali à direita foi nesta região que nós ficamos. Esta calota toda aqui, que é esse continente, que é a Antártica, mais para baixo aqui, vocês vão ver bem no cantinho inferior, vocês têm aqui Adelaide, que é a Austrália, e um pouco à esquerda a Nova Zelândia. Então, nós fizemos essa pontinha aqui e fomos nesse primeiro trecho aqui da Antártida. A Antártida ela não é muito assim, digamos, para turista você tem muita restrição, você não consegue descer e ficar lá, você fica de navio fazendo os cruzeiros cênicos ali, que eu vou mostrar para vocês, as paradas cênicas. Já no Alasca é um pouco diferente, você para, desce nas cidades. Aqui não tem nada, não tem como descer, é só visível do navio. Vamos adiante. Vamos adiante? Aí. Aqui está só um roteirozinho, né? Saindo de Buenos Aires de carro, você indo para. Dá para ir até a Terra do Fogo, que é aquela pontinha que nós mostramos para você. Você leva 2 dias praticamente de carro de Buenos Aires até esta região aí. Vamos adiante. Então, aqui dá uma visão, né, de Ushuaia, aquele trecho ali de Ushuaia,
E aqui, em vermelho, onde é que nós fomos, aqui nessas ilhazinhas aqui, em torno desse ponto vermelho. É a pontinha aqui da Antártida. Aqui dá para ver um pouco mais, né? A ponta aqui, mais para baixo, toda essa área aqui, que é o... Para vocês verem o tamanho que é isso, vocês vão ver a África e vão ver o Ushuaia ali, ó. Lá em cima vocês conseguem ver a África e conseguem ver a extensão aqui da Antártica aqui embaixo. Vamos adiante. Aí, ó. Então, vocês vejam que ela é imensa, né? Essa calota aí é imensa. Há um estudo aí que diz que em 2300 isso tudo vai derreter, mas sei lá, até lá o Bolsonaro não está mais nem vivo. Então, vamos adiante. Então, aí, a nossa saída do aeroporto, o grupinho aqui se encontrando para embarcar no aeroporto de Curitiba. Vamos adiante. Aqui já chegando na Argentina, final da tarde ali, o pôr do sol. Aqui nós temos já uma ideia dos preços dos vinhos lá na Argentina. Fiz uma conversão aí. Um vinho desse de 29.600, que é um DV Catena, que é uma referência, R$ 121 a conversão. Vamos adiante. Mais ou menos. Então, aqui um stop em Buenos Aires, né? No Caminito ali. Os bifes de chouriço do pessoal. Eu vou dar um roteiro aí do que nós fizemos aí, vou mostrar as fotos da nossa gastronomia. Praticamente uma evolução aí de todo o roteiro nosso. Vamos adiante. Aqui um dos grandes restaurantes de lá, é o Preferido, que é um restaurante bem tradicional. Fomos comer um bife de chouriço lá, um restaurante bem frequentado e é do mesmo dono do Dom Julio, que são os dois mais estrelados lá da Argentina. Vamos adiante. Aqui, só para você ter uma ideia, um DV Catena que estava 121 lá, aqui R$ 260. É o que você acha o preço de hoje aqui. Vamos adiante. Aqui, lá em Buenos Aires, Casa Rosada, fizemos um tour ali, passeamos ficamos 2 dias lá em Buenos Aires. Vamos adiante. Aqui, Porto Madeiro, estava quente, era verão, né? Janeiro, tomando um vinho com meu amigo Bianco aqui, que é um companheiro de viagem, engenheiro nosso, colega de turma. Vamos adiante. E aqui, né, não podia deixar de ser, né, uma champanhe, produção própria deles lá, que a Chandon deles é método tradicional, a nossa aqui no Brasil, infelizmente, é o método Charmat, não é grande coisa, mas a da Argentina, que é da mesma origem, é o método Charmat. E aqui está uma lagosta que nós comemos lá no Porto Madeiro, com caviar, pétalas de rosa, um charmezinho lá que nós tivemos lá em Porto Madeiro. Vamos adiante. Aqui já estamos de saída, o navio já está de saída, Porto Sol. Lá no fundo está Buenos Aires, é uma vista maravilhosa. E estamos já embarcados e começando o nosso cruzeiro. Vamos adiante. Deixa eu pôr aqui o pé, tá bom. Aqui já estamos na região fria ali, essa vista aqui que eu estou, é o heliporto ali, eu estou exatamente na academia aqui, fazendo exercício e apreciando essa vista aí. Vamos adiante. Ó, essa é a vista à esquerda da frente e a da direita aqui é a popa, proa e popa do navio. Vamos adiante. Então, aqui, infelizmente, foi a última viagem que a gente fez junto. Mas estava previsto isso. Vamos adiante. Aqui, reunião com o comandante no hall do navio, aquela charme todo, aquela champanhe, aquele glamour que é tradicional aí, que todo mundo já conhece. Vamos adiante. Aqui, café da manhã com champanhe, né, que é tradicional para mim, eu gosto muito quando posso em viagem, né, a gente sempre toma uma champanhe no café da manhã. Estou aqui com a minha esposa no hall de entrada do navio. Vamos adiante. E aqui, na academia, estou fazendo exercício, e aqui à direita a varanda da nossa suíte ali, da nossa cabine, que para a Antártida a gente não curte muito, que é muito frio, mas pelo menos dava para tirar umas fotos, que vocês vão ver as fotos que eu tirei
normalmente tirava aí da varanda da nossa suíte. Vamos adiante. Então, aqui, para quem gosta do navio, esse aqui era o restaurante à esquerda, e à direita aqui, esse monumento todo aí, era a adega do navio. Negócio muito bonito, 2.000 rótulos, bem interessante essa adega, e deve ter mais uma foto depois mais perto dela. Vamos adiante. Ó, tá aí, ó, a adega aí com as garrafas todas, você entrava ali, escolhia o seu vinho e depois levava para a mesa. Vamos adiante. Aqui no restaurante, à esquerda é o restaurante principal, nós estamos com o grupo aqui, é o restaurante principal do navio, tinha a parte de baixo, de cima, e esse à direita já é um restaurante, é uma frescura que o navio inventou agora, que tem alguns restaurantes pagos, são mais elitizados, e a gente acabou frequentando esses aí. Então, este é o nosso restaurante. Vamos adiante. Aqui tá as iguarias de bordo, né? As entradinhas, aqui um escargot, um vinho que nós pegamos na adega ali para tomar e estamos degustando aí um escargot com um vinho tinto. Vamos adiante. Aqui o cardápio de bordo, né? Um filé de peixe, um fruto do mar, camarão, uma seleção de queijos com fruta, é o tradicional que todo mundo conhece. Vamos adiante. Aqui é um outro restaurante a bordo, esse aqui foi realmente um luxo, esse restaurante, o restaurante francês. À direita aqui, o maître vinha com essa mesinha, são lagostas, ele preparava na manteiga, na hora, servia para gente. E o que foi curioso, que era US$ 80 por pessoa, nós chegamos lá. Esse cruzeiro era um cruzeiro que tinha muita navegação, tinha muita pouca parada, foi estratégico essa escolha, porque a minha esposa não tinha condições de descer, então eu quis um cruzeiro dessa forma. E aí nós fomos jantar, gostei muito desse restaurante. Aí, no segundo dia de navegação, eu fiz uma proposta para ele, para ir almoçar lá em 10 pessoas, e negociei com eles, pagamos US$ 50 no segundo dia para levar o grupo. E mais quarto, quinto dia lá, nós fomos também dia de navegação, fui lá, conversei com ele, disse, nós queremos retornar, estava muito bom, o atendimento, tudo, mas US$ 50 é muito para nós brasileiros. Se fizer 30, nós topamos, trago 10 pessoas. O cara esperneou, mas topou e nós acabamos jantando lá no final por US$ 30, aí essa lagosta. Tinha carnes também, tinha outros pratos, mas a gente queria esse aí que ele fazia na nossa frente ali. Vamos adiante? Tá aí o grupinho aí nesse restaurante. Uma entradinha, vejo que à direita aqui tem gente comendo carne e a gente está na lagosta. Vamos adiante? Olha, aqui tem a carne, ó, a lagosta está à esquerda aqui, que nos serviu, e quem pediu a carne está aí, ó. Uma carnezinha mal passada e tal, um risoto, uns legumes. Muito bom, esse restaurante realmente me impressionou muito bem. Ó, aqui, ó, volovande, camarão na entrada, um mignon e uma sobremesa aqui também. Isso já era num outro dia, já num outro dia. E aqui, os bar do navio, à direita aqui o free shop, nós estávamos negociando aqui uns whisky com ele, com um preço muito bom. A gente sempre passa no free shop, anota os preços para depois lá no navio comparar e comprar. Em geral, o navio está mais em conta, está melhor. Vamos adiante? Aqui é interessante, essa aqui é uma brincadeira que eu fiz lá e acabei sendo agraciado aqui. Quando você comprava a bordo alguma coisa lá no free shop, etc., você ganhava um selinho e colocava numa caixinha ali na entrada do free shop, do navio. E aí eles, todo dia, às 8 horas da noite, iam lá e sorteavam um presente lá para esses selinhos que estavam ali. Mas tinha que estar lá. E eu saí correndo do teatro para estar lá às 8 horas, cheguei ali, coloquei o meu selinho e saiu o prêmio lá, cabine número tal. E o cara não estava presente, o cara caiu fora. Aí, segundo, o cara sorteou, o cara não estava presente. E a minha cabine, até coincidentemente, para quem trabalha com estrutura entenda, a minha cabine era a número 6118, que é a norma
brasileira de concreto armado. Então, eu não esquecia nunca isso. Aí eu saí dois não estavam lá, eu saí ali de trás, cheio de americano ali, com licença, vou buscar meu prêmio. Cheguei na frente do cara que estava sorteando, eu digo, o próximo é a minha cabine que vai ser sorteado. É a minha, eu vim aqui pegar meu prêmio. Os caras ficaram ali, não entenderam muito bem, digo, pode tirar que é a minha. E não é que era, né? Era a minha, a minha foi um... eu brinquei e acabou dando certo. Eu nunca ganhei nada na vida, mas dessa vez ganhei essa champanhe e ganhei essa caixa com óculos, com esse relógio e mais esse brindezinho ali. Então, aí saímos daí e fomos jantar num restaurante francês. Aí é nessa loja aqui da Ômega aqui que eu ganhei, nós ficamos tomando champanhe que eu ganhei esse brinde. E eu saí como eu saí dali, fui direto lá para o restaurante francês, fui com a garrafa embaixo do braço, cheguei lá e disse, pô, cara, é uma pena, eu queria tomar esse champanhe que eu ganhei, mas tá quente. Ele disse, não, não tem problema, me entrega ela aqui, eu troco por uma gelada. E acabamos tomando a minha champanhe gelada lá, dividimos com a turma toda lá. Vamos adiante? Então, tá aqui os momentos de requinte, nós lá negociando lá com os caras, no free shop, uma Pommery, uma Dom Perignon, tá com preço bom aqui, e acabamos tomando uma lá para fazer um momento aí de requinte aí, que não é sempre, né? Uma champanhe. Aqui, o Iceberg On Board, que era um bar do navio, onde se tinha essa mesa de gelo, e a gente escolhia aqui, eles faziam os drinks para a gente aqui, com vodka e etc. Era bem charmoso, bem interessante esse. Nós já vamos chegar na Antártica, pessoal. Aqui, esse Dia dos Namorados, lá, que é 14/2, que é famoso lá para eles, coisa de americano. Então, tinha festa lá, tinha doce, tinha tudo lá para comemorar o Dia dos Namorados. Vamos adiante. Então, aqui o free shop, né? Eu acabei comprando um NSI desse, que eu tenho bebida na minha casa por resto da minha vida, não preciso comprar, mas resolvi, me encantei com o NSI e acabei trazendo um aí. Eu gosto no inverno de tomar uma dose aí mas não abri ainda. Vamos escolher uns amigos aí para tomar junto com a gente. Aqui no escritório, põe na frente da lareira aí, nós tomamos. Aqui a parte interna do navio, a piscina aquecida, nós estamos aqui, deve aparecer aí daqui a pouco, eu levei um uísque aí para nós tomar na beira da piscina. Vamos adiante. Bom, aqui chegamos a Ushuaia, né? Então, é uma cidade turística da Argentina, que fica lá na Terra do Fogo, chamada de Fim do Mundo. Ela é a base, normalmente os cruzeiros todos iniciam ali, param ali na ilha. Tem lá uma ilha que é conhecida com a Ilha de Pinguim, que tem uma área muito grande lá de pinguim. É uma área pequena, a Ushuaia tem 23 quilômetros quadrados, a 6 metros de altitude, e tem lá 75 mil habitantes, mais ou menos. É uma cidade bem fria, um clima bem esquisito, mas vou mostrar aí para você, mais ou menos, para você ter uma ideia como é que é. Vamos adiante. Então, aqui nós já estamos parados no navio, estamos descendo aqui, esses morros aí já é a cidade de Ushuaia. Nós estamos descendo aí, bastante frio, um vento bem frio, mesmo no verão já estava bastante frio. Vamos adiante? Então, aqui é famosa essa placa lá, o fim do mundo, né? O nosso navio está lá atrás, é uma pracinha. Chega aqui, o navio atraca direto, você sai numa passarela e já chega na. Eu estou aqui com o meu uniforme de viagem. Esse uniforme aqui é uma jaqueta que eu fiz para a nossa turma e viajamos sempre. Isso identifica bem a gente pela cor. Tem o nosso timbre ali, o nosso castor. Ela é térmica, tem capuz, ela é impermeável. Então, uma jaquetinha aí que a gente viaja e não se perde aí quando a gente quer localizar a turma. Vamos adiante? Aí, ó, Porto de Ushuaia, as casinhas típicas deles aí. Vamos adiante? Aí, ó, essa é a Bahia lá, que tem Ushuaia, o típico das casinhas. São casas feitas de chapas metálicas e etc. E eu, até na minha ignorância, eu como conheço concreto, etc., e, pô, mas vocês não usam concreto aqui? O pessoal diz, não, aqui o clima é muito frio, não dá, tem poucos dias do ano que dá para construir e fazer concretagem. Aqui
não, o concreto não funciona direito, não é adequado. Então, nós temos casas assim, meio pré-fabricadas, feitas de chapas já prontas, com isolantes e metálicas, etc., que é o tipo de construção dele. Mas é umas construções bem feitas e bonitas, bem térmicas. Aqui na cidadezinha lá de Ushuaia, aqui está à esquerda aqui, é muito famosa essa escadinha com esses pinguins aí, todo mundo vai lá tirar foto, virou atração turística lá da cidade, é uma cidade limpa, uma cidade bacana, mas muito vento mesmo no verão, muito fria, é meio estranho aí para se viver aí, mas é uma cidadezinha bonita. E aqui é imperdível, né? Eu fui lá comer a centolha, e num restaurante você tinha um aquário e você escolhia, né? O cara tirava e preparava na hora. Mais adiante eu devo mostrar, eu já. Vamos adiante aí. Aí, ó, tô trabalhando nela aí, já mexendo com a centolha, vamos adiante. Ó, aí eu já estou abrindo ela. Para vocês terem uma ideia, ó, aqui a centolha à esquerda, essa cabecinha dela até eu trouxe, está guardada lá na praia, lá com relíquia. E aqui a direita, toda ela já preparada. Essa centolha, eu até estranhei um pouco, acostumei a comer caranguejo aí no mundo inteiro. Lá, o do Alasca é muito mais preparado, muito mais. Aqui eles só serviram isso aí, mais nada. Tinha molho, não tinha nada, US$ 120 um caranguejo desse, mas eu não ia deixar de comer. Estava muito bom. Mas eles não estão muito preparados, não. Aqui, mordomias a bordo, as piscininhas de água quente, o deck do navio, a gente já está a caminho da Antártica. Aí você já começa a ver e conviver com essas passagens assim da nossa cabine aí, da nossa varanda, você começa a ver esses icebergs aí. Dizem que ele para baixo é maior que para cima. Então deve ser muito grande, mas é um espetáculo, viu? A coloração dele, vocês vão ver quantos icebergs nós cruzamos. Então isso é a paisagem típica e é o charme da viagem, é exatamente essas paisagens aí, ó. Então a gente tá, aqui eu tirei da cabine, essa da esquerda também esquisito, porque eu acho que tirei de dentro do vidro. Então, tem umas cores, daqui a pouco vai aparecer alguns aqui com pinguim. É bem interessante aí. Ó. Olha, isso aqui eu estou na minha varanda. Esse da direita eu estou no restaurante aqui, ele está muito próximo do navio, passa bem próximo. Eu dei azar que eu peguei uma cabine muito na ponta do navio, e embora eu não goste, porque ela tá fora da linha neutra, né? A proa e popa é o que mais balança, e volta e meia batiam um pedaço de iceberg dele, fazia um barulho a noite toda lá, eu não gostei. Agora eu vou fazer um outro cruzeiro aí, quando eu fui, por experiência disso aqui, fui pesquisar onde era a minha cabine, ela também era mais ou menos próxima dela, na ponta, eu paguei um adicional lá e passei para uma cabine lá no meio, lá na linha neutra. Perguntei onde é que é o hospital. O hospital aqui, então eu quero a cabine do lado do hospital, que é a parte central e linha neutra, lá do navio que balança menos. Ó, essa é uma parada cênica, né? Você para o navio e só observa, você não desce. Aqui deve ter um iatezinho aí, deve ser uma coisa particular de algum pesquisador, porque é cheio de dedo, você não consegue descer e andar nessas geleiras aí. Vamos adiante? Ó, aqui eu estou na cabine, à esquerda estou na cabine do navio, e à direita aqui é uma parada, e você observa aí, então, isso já é continente, isso aí já não é iceberg. Tanto é que aquela parte preta que está ali são rochas, né? E o resto é gelo em torno. O iceberg está esse desprendido aqui, um pouquinho adiante aqui, mas essa é a paisagem típica lá que a gente verifica. Vamos adiante? Ó, então isso aí tudo é o continente ali, nós estamos nas Ilhas Elefante por ali, e depois tem um pôr do sol muito bonito. Então tem os icebergs aqui soltos e o continente com essas partes de rocha preta. Ó, aqui estão passando ao lado do navio. O Antártida é o continente que tem a maior reserva de água doce do mundo, né? Então é uma monstruosidade isso aí. É uma coisa impressionante. Aqui, uma vista de dentro do vidro ali da cabine, né? E as rochas. Aqui uma parada cênica também. Então tem alguns barcos de pesquisador, alguma coisa, você vê alguma movimentação lá. Daqui a pouco nós vamos ver uns pinguins aí. Ó, isso aqui é uma geleira ali que
a gente consegue visualizar, às vezes, algumas quedas dessas geleiras, às vezes algumas quedas fazem um barulho danado. Isso é muito comum. Ó, aqui mais uma vista aqui de uma parada, com lá no fundo a parte de rochas, o que não é comum de ver, normalmente tudo coberto de gelo, mas aí é verão, né? Então, vamos adiante. Ó, mais uma. Aqui eu estou já preparado para ir para o teatro, e à direita aqui nós estamos vendo o continente lá, com a Antártida e algumas rochas aparentes lá. Ó, aqui mais um iceberg, à esquerda, e à direita mais o continente ali da Antártida, com bastante rocha aparente aí. No inverno é tudo fechado. E aqui eu estou saindo da academia, estava fazendo exercício, por isso que eu estou aí de camiseta, porque estava frio, mas lá atrás eu estava fazendo ginástica e vendo lá aquela parte de vidro embaixo ali é a academia. E toda essa parte de gelos, etc., fica na frente. E aqui à direita, o pessoal aí, uns coreanos aí, apreciando a paisagem. Vamos adiante? Aqui no navio, a gente ia fazer caminhada, ia andar aqui na parte de exercício aqui, o atleticano aqui, ferrenho aqui, tempo que eu estava lá, ainda estava na Série A, mas a coisa esfriou e estamos na Série B. Vamos adiante. Ó, aqui o grupo na beira da piscina, tomando um whiskyzinho, reunido aqui, a piscina interna aqui, e a gente está sentado aí, tomando uísque, se preparar para ir jantar. Vamos adiante? Aí as Ilhas Falklands, né, que é as Ilhas Malvinas, que os argentinos tanto falam, está situado a 480 quilômetros da Patagônia, e ela tem uma população inglesa predominantemente, 3.600, segundo o censo de 2021. E ela é dividida em duas, eu acho que mais para frente aqui, vamos adiante, eu falei sobre isso. Olha lá, ela tem a oeste, que é essa da esquerda, e a mais populosa um pouquinho, que é onde está o Porto Stanley aqui, que é do leste, né? Então, ela é dividida em duas partes, leste e oeste. Então, e ela está ali ó, aqui ela mostra bem. Ela volta ali, quero mostrar. Aqui tem a divisão dela, né? O Porto Stanley é bem à direita, essa parte mais tem uma população maior, e essa outra parte à esquerda. Eles têm muita criação de carneiro lá, eles vivem muita criação de carneiro, e tem uma grande reserva de petróleo também. Vamos adiante? Então, aqui dá para ver a pontinha aqui, né? Logo à esquerda nós estamos aqui em Ushuaia. Então, as Malvinas estão à direita aqui, logo à direita. E aqui tem uma ampliação ali para mostrar para vocês. E bem à esquerda ali aparece o Chile. Essa é uma visão das Ilhas Malvinas, né? É uma ilha bem tranquila, bem pacata. Tem bastante lobo marinho, essas coisas todas são típicos de lá. Vamos adiante. E depois nós fomos a Porto Madrid, que eu não tinha nem ideia que existia, uma cidade grande, uma cidade bonita, com prédios, vocês vão ver, onde tem uma ilha muito grande lá, com pinguins e etc., as orcas, e tem uma cidade a nível do mar, 17, uma população de 57 mil habitantes. É uma cidade bem interessante, vocês vão ver a foto aí na sequência. No período é um grande período de junho a dezembro que aparece muita baleia, essa região aí, então é famoso isso. E a região lá, em torno de -2, 5 graus aqui, é mais ou menos por aí. Essa é a cidade, nós estamos do navio aqui, dá para ver a cidade lá no fundo. Aqui a praia deles, eu até achei meio, não gostei muito, uma areia meio preta, aqui tem uma água suja, parecia um esgoto correndo. Até gravei um vídeo, coloquei na internet aí, bombou isso aí, meti a boca. Nós temos praia maravilhosa no Brasil, não damos valor, e os caras vêm com essa praia aqui, acho que isso aqui é grande coisa. Aqui está, então,
a cidadezinha de Porto Madryn, tem essa baía aqui, né? E ela, ela é muito bem frequentada lá no verão pelos argentinos, né? Uma cidade bastante famosa lá e com bastante prédios. Olha aqui, ó. Aqui está a praia, para você ver como ela é feia. Essa aqui é uma passarela que o navio atracava aqui. Aqui tem uma praça e aqui uns prédios atrás. É uma cidade relativamente bonita, assim. Olha aí, ó, como tem prédios aqui do navio, tem uma vista, tem bastante prédios. É uma cidade bem interessante, me impressionou bastante. Nós fomos comer um carneiro aí que deve aparecer aí. Olha aí, ó. Esse é o prato típico dele, o carneiro lá, o borrego espalmado aí, ó. Paella também, que eles todo descendente de espanhol sempre tem esse prato, mas o famoso lá é esse carneiro deles. Eu achei um pouco seco aí, não sei se um modo de preparo, mas era prato típico que nós tínhamos que conhecer. Vamos adiante. Ó, aqui as paradas cênicas, geleiras. Aqui eu vou mostrar algumas geleiras, né? Essa é uma geleira bem íngreme. Essa aqui é uma das que mais aparece as quedas das geleiras. E é bem interessante ela caindo. Eu até tinha alguns filmes que eu filmei ela caindo. Vamos adiante. Ó, aqui os pinguins, aqui umas baleias. Isso a gente vê em volta do navio, volta e meia, a gente ficava observando, aparecem umas baleias, umas focas. E nas paradas cênicas você vê os pinguins também. Vamos adiante. Então, aqui, ó, os icebergs, tem uns pinguinzinhos, tem umas baleiazinhas aqui, ah, esses pretinhos dentro d'água aqui são umas baleias. Vamos adiante. Aqui um pôr do sol, né? Que é maravilhoso, dá um reflexo extraordinário, dá um contraste muito bonito. Tem uma outra foto também que eu tirei da cabine que está bem bonita. Essa aí, ó. Dá para a gente ver as tonalidades, né, do mar e do gelo. É bem interessante aí essa foto. Vamos adiante. Essa também ficou muito bonita. Tem um iceberg lá passando por nós, o pôr do sol e um iceberg. Então ficou um amarelo e azul aí. Foi bem interessante aí essa. Vamos adiante. Ó, a Ilha dos Pinguins, isso aqui é lá em Porto Madryn, tem uma ilha lá, só que é longe. Tem que pegar um táxi sem ar-condicionado, sem nada. É uma viagem como daqui a Caiobá, ida e volta para ir ver pinguim. Isso é um programa de índio, não recomendo, não. Tá aí os icebergs com os pinguinzinhos em cima. A gente já viu pinguim aqui, não precisa ir lá, viajar, ir lá, arriscado a perder o navio. Aqui uma parada, esse dia estava nevando. Nós paramos aqui, estamos bem próximo das geleiras e até ó, os icebergs passando, o navio, as geleiras aqui. Isso ainda abaixo de Porto Madryn, antes de nós chegar. Porto Madryn já estava mais quente um pouco. Vamos adiante. Ó, os pinguinzinhos aí, as geleiras, né? Que dá para ver a rocha e a parte de gelo aqui. Vamos adiante. Ó, aqui essa é a Ilha dos Pinguins lá, que a gente viaja lá para ir ver os pinguins lá, ver esses bichinhos aí gritando lá, que faz uma barulheira danada. Vamos adiante. Ó, é muito bonito, é interessante de ver os bichinhos aí, que não é comum aqui, né? Raramente a gente vê pinguim. Eu tinha visto lá na Itália, lá em Gênova, num lugar próprio para eles lá, mas o habitat deles é aqui, né? E olha aí as paradas cênicas. O que o pessoal às vezes confunde um pouco é com relação ao urso, né? Os ursos não chegaram na Antártida, como não há ligação nenhuma, o urso é típico lá do norte, né? Lá nós vimos. Lá no Alasca a gente consegue ver os ursos polar lá, mas aqui no sul isso não existe. O urso não chegou até aqui, não. Vamos adiante. Ó, aqui, esse dia estava nevando. Se era um dia muito frio, pode ver o convés aqui está todo molhado e eu estava saindo do navio. Aqui na minha roupa tem uns pontinhos brancos de neve aí. Esse é um dia que tava nevando, estava bem frio lá, numa parada cênica. Aqui eu estava, essa foto eu acho que eu já até tinha posto aqui, na versão nova eu tinha tirado. E à direita aqui eu estou saindo da academia também para dar uma olhada lá fora e depois ir pro jantar. Vamos adiante. Aqui o entretenimento a bordo, né?
os shows todos, tinha um show de música aqui no hall de entrada, e aqui o show no teatro, que era muito bonito isso aí, muito interessante. Então, aqui, ó, mais um espetáculo, toda noite era um show diferente, muito típico. Então, a gente saía jantar, terminava o jantar, ia para o show, depois do show a gente ia para o free shop, ia passear nos bares e etc. Muito interessante. Aqui, isso aqui foi um negócio interessante, que eu, na minha ignorância de idoso, né? Eu cheguei nesse lugar aqui, era uma discoteca, e o pessoal pulando, cantando lá, e tudo animado, e eu olhava aquilo, eu ficava meio esquisito, todo mundo pulando, não entendia o que estava acontecendo. Aí, quando entrei, os caras me deram, todo mundo ganhava um fone de ouvido, então você escutava a música no fone de ouvido, não tinha barulho nenhum, por isso que eu não entendia os caras pulando e dançando, e eu não sabia o porquê que ele estava pulando. Aí coloquei o fone de ouvido, entrei no clima e fomos dançar também. Vamos adiante? Olha aí, ó. Aí nós estávamos na discoteca aí, entramos no clima, mas é estranho, você vê aquela gentarada pulando, sem música, sem nada, inicialmente você estranha, depois a gente entendeu aí o programa. Vamos adiante. Aqui o pessoal do show, aqui esse era um brasileiro aí que estava fazendo show lá junto com essa moça. À direita, esse aqui era um mestre de cerimônia, ele que sempre apresentava todos os shows. Era um italiano, não, um mexicano. Mexicano. Fizemos amizade ali, conversamos com ele, tomamos uma champanhe junto. Vamos adiante. Aqui o navio, né? Uma vista quando nós chegamos já em Montevidéu, que é a última parada antes do desembarque. Vamos adiante aqui. Aqui é a cidade de Montevidéu, aqui está a estação antiga de trem, abandonada, que nem no Brasil, né? Um pecado, né? Essa construção aí toda em estrutura metálica, que eu estou dentro daqueles ônibusinhos de turismo, estamos fazendo aí um tour lá pela cidade de Montevidéu. Eu já conhecia, mas valeu a pena parar lá de novo lá e comer. Já vou mostrar para vocês que é tradicional a carne deles. Vamos adiante. Essa é a estação de trem, né? Construção inglesa também, e infelizmente está lá parado. A Argentina pegou as partes dele lá, transformaram em Porto Madeiro, aquela parte do porto todo que estava abandonada, fizeram uma coisa bonita. Esse pessoal está precisando fazer isso. Esse espaço aí é maravilhoso para isso, criar aí uma área gastronômica. E se ele não fizer, nós vamos lá. Vamos fazer um, um- uma ideia lá com ele. Ó, as ruas dele são muito limpas, muito bonitas, construções antigas, né? E aqui à direita, as construções modernas também, eles têm esse contraste lá, muito interessante. É uma cidade bem interessante, Montevidéu. Temos voo direto para lá, tá muito bom. Ó, o prédio do hotéis aqui, aqui uns prédios misturando uma arquitetura que não me agrada muito com o antigo, mas eles têm também essa mistura que nem nós temos aqui, essa modernização aí. E aqui eu sempre produzo isso na minha viagem, o que eu gosto, que são os salames, as verduras, para mostrar que tudo que eles têm lá, nós temos aqui também. Qualidade dos queijos dele, dos embutidos, são um pouco superior a nós. Temos de fruta, não perdemos para eles, não. Vamos adiante. Aqui os vinhos, tá aqui, ó. Agora não tem. Eu acho que eu fiz a conversão para frente. Que o DV Catena tá 2.000 pesos uruguaios, né? O queijo aqui 100 pesos. Eu acho que eu fiz para diante uma conversão. Vamos ver. Vamos adiante. Não fiz aí na outra versão que eu fiz. Mas não é barato, não. O Uruguai para nós brasileiros é caro. Eu tive recentemente agora tive no México. O México, a nossa moeda vale 3 vezes a dele, e é caro para nós. Então, não tem lugar no mundo que seja barato para o brasileiro. Tudo, qualquer país que você for, tá caro. A Argentina estava caro. Isso aqui é o restaurante, nós almoçamos lá no mercado municipal de Montevidéu, tem umas carnes boas aí. É um ponto turístico bem interessante. Vamos adiante aí. Olha aí as carnes dele. Aqui eu fiz a conversão. Ó. Uma carne dele aqui de 400 e pouco, o que era? Tá aqui. O entrecô, 449, custa R$ 61. E
pouco mais caro que a nossa aqui no Brasil, aqui, mais ou menos o mesmo preço, né? Bastante azeite de oliva. E esse aqui até fiz questão que fui tomar lá, é uma droga, mas eu queria experimentar, que é o mesomeso, que eles chamam, que é um drink que surgiu aí no mercado. O pessoal sempre pedia um vinho branco e colocava uma dose de vinho, uma dose de champanhe e tomava esse aperitivo aí no verão. E virou, hoje eles têm isso pronto lá para vender, virou uma bebida tradicional deles lá, esse meso a meso aqui. E aqui um bife de chorizo aí que eles assaram para nós lá. Então essa bebida aí é tipo uma champanhe, é tradicional. Aqui tá aqui a conversão para você que eu não tinha feito aqui um queijo, esse aqui, ó, da direita, 580 pesos, dá R$ 78 o quilo, mais ou menos. Eu quis trazer, que o queijo deles, o parmesão dele é muito famoso, mas cheguei à conclusão que não valia a pena. Eu compro na feira aqui, o Uruguai, praticamente o mesmo preço. Então, R$ 78 o quilo de queijo, tá parecido com o nosso aqui, nada de especial. E aqui tá a turminha aqui jantando no restaurante lá no mercado municipal, comendo uma carne, e aqui o navio, a minha cabine aqui do navio, e no fundo lá está Buenos Aires, Montevidéu. Vamos adiante? Ó, aqui tá típicas as parrilhadas dele lá, os assados dele, é muito interessante. As churrasqueiras dele lá, eles assam umas verduras junto, uns pimentão, umas coisas, é bem interessante. Dá para sair uma quinta-feira daqui, pega um avião direto para lá, fica uns 2 dias lá, passeia, a cidade não é muito grande e volta, é bem interessante. Fazer um vinhepe lá do IEP lá, vamos tomar uns vinhos na Vinícola Garzon lá, que é famosa lá, tomar o vinho típico deles lá, eles têm a uva taná deles lá, que é típica deles. Eu não me aprecio muito com essa uva, mas tudo bem. Esta aqui é o teto feito por esse arquiteto uruguaio, a estrutura metálica deles lá, como é típica do mercado, do Chile também é assim, só que o do Chile é do Gustavo Eiffel, esse aqui é desse arquiteto aí. Que o arquiteto fora do Brasil, ele é calculista, ele é construtor, ele é tudo, né? Não é, o engenheiro quase não aparece, quem aparece é o arquiteto, mas é muito bonita essa estrutura deles lá. E aqui eu estava lá no Uruguai, fui agraciado lá com esse show aí, aqui à esquerda, um show, e esse violinista aqui, o Jakub, nós tivemos a ocasião de ver o show dele. Esse cara nasceu em Praga, é um tcheco, e nasceu na Tchecoslováquia, e ele é um violinista famoso, ele tem mais de 2.000 apresentações no mundo. Ele, com 3 anos de idade, começou a tocar violino, com 15 ele já estava viajando pelo mundo, em Londres, etc. E nós tivemos a sorte, nós descemos lá, fomos passear em Montevidéu, e ele foi numa loja de reparos de violinos ali, que Montevidéu tem, para acertar o violino dele, deu uma palhinha ali, ele estava ali tocando quando nós vimos. Aí entramos ali, conversamos com ele rapidamente ali, conseguimos ver ele tocar um pouco ali para afinar o violino dele, etc. Esse cara é bastante famoso aí, quem quiser pesquisar no mundo aí, na área de música aí, ele tem bastante show em Nova York, Londres e etc. Vamos adiante? E aí estamos já saindo de Montevidéu, no fundo está Montevidéu, estou aqui na cabine, e ali os prédios modernos dele, né? Parece uma caravela ali. Então eles têm uma área moderna lá também. Montevidéu tá muito bem. É um país bem estável, não varia, não flutua muito. Sempre um país bom de se visitar. E aqui, o meu último dia a bordo com ela. Gostaria que ela estivesse hoje como estava nesse período aí, que ainda estava bem melhor, mas essa viagem foi programada para isso, para ser a viagem que nós nos despedimos em termos de turismo junto, infelizmente. Vamos adiante? Os momentos felizes que nós estávamos juntos, nos shows, no free shop, passeando, aí feliz, o Atlético era a Série A, então estávamos em glória nesse momento aí. Vamos adiante? São 50 anos de parceria, assistindo o show, aqui na cabine do navio. Ela estava bem, com uma aparência muito bonita, o rostinho bem lisinho, estava maravilhosa.
foi uma boa viagem. Olha aí, ó. Ela sempre sorridente, sempre feliz, sempre participando com a gente nesses momentos de alegria. Vamos adiante? Que é isso aí, minha gente. Esta é a despedida. Estamos retornando e espero ter mostrado para vocês, seguir o roteiro aí que a gente fez, o que a gente passeou, como é que você vai para lá, algumas comparações, o que que a gente vê. Não é aquela imagem que a gente pensa que vai chegar lá, vai descer na neve, lá no gelo, não tem nada disso. Antártida é diferente. No Alasca, nós descemos, você participa, aquelas estradinhas parece bang-bang, as casinhas de madeira, você desce, anda nas passarelas. Nós pegamos um carro lá, fomos passear. O meu filho pegou um helicóptero, foi lá tomar um uísque que eu levei lá com gelos eternos lá numa montanha, mas o Antártida é diferente. É uma viagem assim mais de visual, mais de curtir o navio, e foi por isso que eu fiz em homenagem a ela e que era uma viagem que tinha muito pouca parada, né? Porque as outras do Alasca, você cada dia está num lugar e ela não tinha condições de descer, então eu queria chegar e conhecer, então essa foi escolhida a dedo para essa finalidade aí de nós viajarmos juntos. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ilustrado bastante para vocês aí, que vocês tenham aproveitado, conhecido. Quem já conhece outro, tem lugares mais interessantes, mas para quem já conhece outros, é uma opção a mais aí. Janeiro tem uma viagem que sai, tem uma que sai do Chile, de Santiago, desce ali, que é uma região bonita, Porto Montt e tudo. Eu perdi essa viagem porque bobiei na contratação, quando fui fazer não tinha mais. E aí me sobrou essa da Argentina. Eu vou direto daqui para a Argentina, tá muito bom. Sai de Curitiba, não precisa ir a São Paulo. Então é uma viagem bem rápida, bem tranquila. Você para no Aeroparque, que é ali no centro da cidade. O porto é ali do lado, então é bacana. Mas eu fui 2 dias antes para curtir um pouco Buenos Aires, aproveitar também. Foi uma viagem bem interessante. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, que nos faça aí, estamos abertos aí a alguma pergunta. Rui, parabéns pela breve e profunda aí apresentação, muito grande aí da nossa Antártida. Certo? Eu tinha uma Ou Antártica, pergunta, né? Um dos dois, tanto faz. mas a pergunta é a seguinte: você chegou a ver alguma coisa de aurora austral? Não, não deu. Não? Eu vi Mas, mas, mas chegou a pesquisar ou não chegou a pesquisar? Só sim, para sim. ter ideia, Lá no, curiosidade. no, no, no- no hemisfério norte ela é mais fácil, mas aqui não, nós não conseguimos. Não, na época que nós fomos, não deu. Não conseguimos ver nada disso. Lá no hemisfério norte, lá na Islândia, aquela região lá para cima, tem determinados dias, mas você tem que sair, às vezes, de madrugada para ir lá e ficar olhando aquilo. Eu não estava com paciência para isso, não. Não consegui, não. Mas diz que é muito bonito, sabe? Não, não, só para. É porque me falaram que tinha essa aurora austral Mas aí. ela é aleatória. Você não pode É, programar, dizer, eu vou lá e eu vou ver. Não é assim. Ela é meio inconstante, assim, é difícil. a boreal você tem a previsão dela, assim como tem a previsão do tempo, você tem a previsão da aurora Aqui é boreal, mais né? raro, é mais Aí é mais difícil. raro, né? Então, É, até é, o horário deles ali, em geral, ali eles têm 12 horas de sol, 12 horas de noite, é um pouco diferente aqui. É, não é. Lá no Alasca, meia-noite eu estava jantando, era dia ainda. Então, aqui é um pouco diferente. É a convergência ali do, do- dos traçados ali, praticamente é a mesma hora para todo lado ali, né? Que converge as linhas, né? Do, do- de divisão de horário, né? é. Mas mais uma vez, parabéns, Rui, pela apresentação, certo? Obrigado. Eu agora vou Fantástico. fazer, agora daqui um mês e pouco, eu vou fazer as Ilhas Canárias. Quem sabe o ano que vem a gente apresenta isso aí para vocês lá, a Funchal, Tenerife. Eu vou parte da Espanha, parte de Portugal. Quem sabe a gente vai fazer
esta apresentação aí. Joia, ué. Interessante, né, Obrigado. papai? Oi. O engenheiro ele vai viajar e aí ele tem que citar para quem tá aqui da engenharia ou não, que concreto abaixo de 4 graus ele não funciona, ele não endurece, ele não desenvolve resistência. Então o pessoal lá para baixo precisa recorrer a construções naturais de madeira e de outras fontes, ou levar aço para lá, que custa muito. Então é muito interessante ver. Quero parabenizar meu pai pela apresentação. Fiquei aqui no suporte, espero ter dado conta do recado. Minha imagem aqui, para quem está me vendo, eu estou numa iluminação ruim, mas dá para ver meu rostinho aqui. Eu acho que foi muito legal ver essa aventura aí e a comparação que ficou por trás aí. Eu não sei se houve um IEP viajando pela cultura no Alasca, mas o Alasca ele é mais urbanizado. Você pode pegar um helicóptero e subir na geleira e ver baleia lá perto e ver urso lá perto, e na Antártida tem todas essas restrições de sem dono dos pesquisadores. Então é muito legal ver essa visão do engenheiro Rui contando sobre isso. Muito obrigado, papai. Foi um prazer cuidar da apresentação daqui. Obrigado pelo apoio, meu filho. Parabéns você também, Arthur. Parabéns por essa explicação a respeito do concreto lá. Essa eu não conhecia. Eu quis complementar, porque o pai falou que lá não dava para fazer concreto, e é por isso. Reação de hidratação de cimento e água, ela é inviável abaixo de 4 graus de temperatura. Inclusive, o pessoal no hemisfério norte, quando precisa fazer isso, eles colocam produtos químicos no concreto para elevar a temperatura dele, para conseguir concretar em temperatura fria quando necessário. Mas o melhor é não fazer, ou fazer dentro de uma indústria pré-moldado, com temperatura controlada, e depois montar. Mas isso é assunto para uma outra conversa aí, que um dia a gente pode falar como é que funciona esse mundo de concreto a baixas temperaturas ou altas temperaturas, que tem bastante coisa legal para compartilhar com os colegas. Obrigado. Mas ninguém, então, podemos encerrar, né, minha gente? Missão cumprida aí. Agradeço o IEP pela oportunidade de divulgar isso. Rui, E aproveite e dá uma olhada no chat aí, procura a bandeirinha que tem o chat. Tem sim, algumas mensagens lá das pessoas que não conseguem ligar o microfone, porque aqui tem dois eu padrões de estou pessoas. vendo aqui o chat. Os apresentadores, que estamos eu, você, o Nelson e alguém de suporte do IEP, e o resto está como ouvinte, que eles podem interagir só com o chat. Então, antes de sair, dá uma olhada no chat ali, quiser mencionar as pessoas que comentaram algo, só para ficar registrado aqui, para quem for ver isso depois, se for disponibilizado, vai saber quem foi a audiência. Tá aqui o Horácio também está parabenizando. Tem o Marcos Glenn, tem a Consuelo, lá de Brasília, que é uma parceira de viagem. A Suade, também de Brasília, que esteve conosco nessa viagem, estava ali, a nossa parceira de viagem, está sempre conosco. Até qualquer hora eu acho que eu tenho ido muito a Brasília. Depois que eu fiz o L, eu frequento bastante Brasília. Descobri que tem algumas coisas interessantes lá. Quem sabe um dia não fazer uma live sobre Brasília. Eu não tinha a mínima ideia. Hoje tem vinícolas em Brasília. Estou lá para conhecer algumas vinícolas, além de toda aquela monstruosidade da cidade, aquela arquitetura, aquela engenharia lá. Na periferia tem cidades fantásticas lá. Frequentamos várias. Meu filho foi comigo. Nós tivemos lá em Pirenópolis, tivemos na terra do ZT lá, que tem Alto Paraíso lá, que tem um aeroporto para ET, cachoeiras, é uma região muito bonita e eu não tinha noção do que é isso. E agora estou para ir lá para conhecer umas vinícolas que estão lá se saindo muito bem. Fomos numa cachaçaria lá em Brasília, que é famosa, tem prêmios mundiais aí de cachaça, deve ter sido financiado pelo Lula. Mas tem regiões muito bonitas em torno lá. Quem sabe um dia fazemos uma live. Eu tenho bastante coisa aí sobre Brasília. Brasília não é só o política, não. Ela tem muita coisa bonita, tem muita gente boa. A gente precisa conhecer Brasília com outros olhos, né? Tem uma outra impressão. Eu só fico bravo que eu vou lá, toda vez que eu vou lá, mês de setembro, outubro, aquele jardim lá, aquela esplanada, tá tudo feio, aquela grama lá. Eu tenho que pedir para o Lula fazer uma irrigação ali, manter aquele verde ali, que seria sempre bonito quando chove, tá verde aquilo ali, fica muito bonito a esplanada. E a maioria das vezes aquilo lá tá seco, tá uma grama feia lá, e a engenharia não chegou, não. A engenharia hidráulica não chegou ali. Tem um lago ali que é só puxar água e deixar aquilo bonito. Tem uma época da florada dos ipês brancos lá, que é fantástico. Então,
Brasília me surpreendeu. Eu tenho ido lá 2, 3 vezes por ano, quero ir mais vezes. E sempre tem lugares em torno com passeios maravilhosos. Tem o Vale da Lua lá, que parece que eu estava em Marte. É bem bacana. Tivemos aí, a Conselho está me lembrando, Cristalina, que é a cidade que tem maior reserva de cristais do mundo lá. Se respira cristal, nós andamos lá, fomos visitar, comprar umas pedras. Você anda o cascalho deles, a brita deles é cristal. Você fica catando cristal no chão, é bem interessante. Então, uma região que, quem sabe, um dia eu traga para cá uma apresentação sobre o que Brasília tem além dos políticos, né? Então, vamos tentar fazer aí, mostrar para o nosso IEP aí o que nós temos dentro do nosso Brasil. Então, é isso, pessoal. A Beth Young também estava no ar, não sei. Não, ela está meio isolada lá, ela deve ter tomado todas já, e ela diz que a internet lá está muito ruim, que talvez ela fosse ver depois. Eu não vi, se ela entrou aí, deve ter Ela entrado e entrou. caído. Mas a Ela entrou Beth bem é no início. parceira nossa aí de muitas viagens, muitos vinhos, né, de vinhepe, de vinícolas. Ela é uma companheira altamente qualificada aí nessa área aí, sempre animada, ela com o Sandoval, que é agora o Cordon Bleu, que fez um curso aí de Cordon Bleu, acho que vai fazer um jantar para nós lá no IEP, ele que vai cozinhar para nós. Então, nós temos um grupo muito bom aí que frequenta aí o IEP, o Vinhep, e em torno disso nós estamos fazendo algo bem interessante aí para manter essa turma unida. Eu acho que o IEP tá no caminho certo aí. Ó, acredito que era isso. Se ninguém tem mais uma pergunta, né? Já Caminhamos por passamos fim de uma hora aí. aí, né? Eu Teve um pouco. agradeço, em nome do IEP, a tua participação aí e tua disponibilidade, a tua e do Arthur, para fazer essa palestra que com certeza trouxe muito conhecimento, muita novidade para a maioria das pessoas que estão presentes aí. Mais uma vez, parabéns, Rui, parabéns, Arthur, aí pelo desempenho aí, pelas imagens e pelos comentários a respeito daquilo que que o Rui viu lá no a nossa Antártida, tá? Obrigado, Rui, mais uma vez. Um grande Um abraço. abraço. Vamos para frente. Tá ok, pessoal. Um abraço, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém.